Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Sandra, estamos aqui para mais um vídeo e a receita de hoje é empadinha de frango. Vamos aos nossos ingredientes. Nós vamos começar com os ingredientes do recheio. Eu tenho aqui 500 gramas de peito desfiado. Eu cozinhei, né, 500 gramas de peito cru e já desfiei. 600 gramas, tá? Passou um pouquinho, tem 600 gramas aqui. Tenho aqui azeitona a gosto, alho, meia latinha de milho verde. Aqui eu tenho molho de tomate, só um pouquinho, tá? Vou colocar umas 2 colheres. E aqui é uma colher de sopa de farinha de trigo pra gente colocar também um pouquinho. E óleo ou azeite, umas 2 colheres também. E temperos a gosto, tá? Então vamos começar. Eu vou começar então colocando aqui o azeite ou óleo, que vocês preferirem. Umas 2 colheres mais ou menos. O alho. Vamos deixar aquecer. O alho aqui eu tenho um dente só, quero um dente maiorzinho, então não precisa 2, mas se for muito pequenininho pode colocar uns 2. Olha, isso aqui é a gosto também. Já deu uma dourada, eu vou acrescentar aqui uma colher mais ou menos de café de coloral, mas também é a critério, tá? A gosto de vocês aí. E já coloco o frango, pra não queimar ali, tá? Só pra dar uma corzinha ali no frango. Eu vou colocar um pouquinho da água do cozimento do frango, só pra gente conseguir misturar aqui direitinho os ingredientes. Vou baixar um pouquinho ali. É mais ou menos uma meia xícara, tá? Dessa água, só pra gente conseguir acertar aqui. Conseguir misturar certinho, ele não agarrar, não ficar queimando. Aqui também umas 2 colheres mais ou menos. Esse molho ele é bem ralinho, sabe? É só pra dar um sabor e dar uma corzinha também. Eu vou acrescentar também uma meia colherzinha de páprica defumada. Um pouquinho, uma meia também de café, tá? De páprica picante. E uma meia colher também de açafrão. Que também ajuda a dar meia colher de café também, tá? Que ajuda a dar uma cor e sabor também. Os temperos são todos opcionais, tá? Se você for vender, você pode reduzir algumas coisas. Eu vou colocar aqui, por exemplo, milho. Tenho meia latinha de milho verde. Milho verde e amarelo. Né, Júlia? De milho verde e de azeitona. Que não é amarelo. É, azeitona é verde mesmo. Aqui, por exemplo, se você for vender, talvez o milho, a azeitona, né? Talvez não seja interessante colocar, porque nem todas as pessoas gostam. E pode ajudar também a estragar um pouco mais rápido. O próprio tomate, aqui você pode colocar tomate, cheiro verde, fica a seu critério. Lembrando que sempre que for para vender, você vê uns ingredientes que não vão dar problema em termos de estragar mais rápido ou coisas do tipo. Deixa eu ver se tá bom de sal. Posso acrescentar mais um pouquinho.
Já acertamos o sal. Essa farinha de trigo a gente pode acrescentar aqui um pouquinho, só para ele ficar um pouquinho mais cremosinho. Peguei uma colher, mas eu vou colocar acho que meia colher só. E também não fica com água para não molhar, não embatumar, né, a nossa massa também. Bom, ele já não tá com água, tá vendo? Já secou toda pra... Farinha de trigo ajuda nisso. E ficar mais cremosinho também. Eu não coloquei ela toda, eu coloquei uma meia colher, tá? Bom, aqui tá pronto o nosso recheio. Que eu só vou colocar isso, não vou colocar o cheiro verde aqui. Então agora eu tenho que deixar ele esfriar. Enquanto ele esfria, a gente faz a massa da nossa empada. E pra gente rechear, ele precisa estar frio, tá? Então, vamos tirar daqui e a gente já volta com a massa. Para a massa, nós vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo e 300 gramas de margarina ou manteiga, tá? Aqui eu tô usando manteiga, que é o que eu tinha ali, mas pode ser margarina. E mais... Eita! Ainda bem que tá limpinho aqui. E mais uma... Vamos virar aqui de uma vez, né? Que evita. E sal, né? A gosto. E mais uma gema pra gente pincelar, tá? Então é só isso. Nossa massinha é só... E se não der o ponto, a gente acrescenta água. Só quebrar assim um pouquinho. Aqui é misturar mesmo assim com a mão. Paciência. Então, aqui, ó, ela já deu ponto, tá? Era só isso. Não precisou de água, já deu ponto aqui. Tá vendo? Ela fica assim mesmo, fica bem quebradiça, ó. Mas é isso mesmo, tá? Eu coloquei uma colherzinha de café, mais ou menos, de sal, tá? Mas é a gosto, porque a minha manteiga, ela também não tinha sal. Mas você já coloca a manteiga ou a margarina com sal, então você põe uma quantidade aí pra não ficar salgado, mas também pra não ficar sem sal. Mas é aproximadamente isso mesmo, uma colherzinha, tá? Então agora... Nós vamos pegar as forminhas para colocar na forminha. Bom, agora nós vamos colocar então na forminha. A gente pega uma quantidade de massa e põe na forma e vai abrindo aqui. Vai forrando toda a forma. Como a massinha ela tem bastante gordura, né? Então não precisa untar. Agora nós vamos fazer isso com toda a massa. Toda não, né? Tem que deixar um pouco, a gente já tem que tampar, tá, gente? Faz uma quantidade, coloca recheio, tampa, senão não sobra para você colocar, fazer as tampinhas depois. Então coloca numa quantidade. Tem forminhas menores e maiores, tá? Opa. Quando você faz com a margarina, ela fica um pouco mais quebradiça a massa do que com manteiga, tá? Mas mesmo aqui, como só tem a manteiga, ela vai ficar quebradiça ainda também. Quando a gente acrescenta um ovo, ela já não fica tão quebradiça. Mas aí tem que reduzir a quantidade de gordura, tá? Uma outra maneira, se você for vender e quiser fazer só, do jeito que a gente fez a receita, você pode colocar, como tem
300 gramas de margarina, você coloca 200 gramas de margarina comum e põe 100 gramas de margarina light. Se você pôr só a margarina light, ela fica muito dura. Então, você mistura a light com a comum, que aí ela não fica nem quebrando demais, para não ficar quebrando toda na mão do cliente, que ele não consegue nem tirar, às vezes, da forminha. Para ela ficar toda esfarelando, fica mais firme, mas ainda fica esfarelando. Então, você pode pôr 200 de margarina comum e 100 da margarina light. Então, para vender, é uma ótima pedida. Você não gasta outros ingredientes. E ela fica perfeita. Então, vou fazer isso com todo, depois eu volto para mostrar para vocês. Então, agora, ó, nós já coloquei aqui em 12 forminhas. E vou mostrar para vocês como a gente pode fazer a tampinha. Posso dobrar o mesmo plástico ou posso pegar outro. Coloco aqui a massa entre os dois plásticos. A gente abre na espessura que a gente quer. Nem muito grossa, nem muito fina. Deixa eu colocar o recheio, né? Faltou um recheio. Vamos pôr um recheio aqui. Que é um requeijão, né? O requeijão, a gente pode misturar ele ali. Mas eu gosto de colocar um pouco assim no meio. Eita, sem encostar na massa, senão ela não gruda. E aí eu coloco um pouquinho mais de recheio. Pra cobrir aqui, pra não grudar na nossa tampinha. Deixa a bordinha livre assim, ó, pra grudar a tampinha. Então, fez aqui, a gente pega a nossa massa, que eu fiz grande demais, né? A nossa tampinha, e a gente cobre aqui, ó. E aí é só fazer assim. Que ela já dá uma ajeitadinha aqui em cima. Que ela já gruda nas lateraisinhas aqui. Dá uma ajeitadinha só para ela não ficar, para não vazar, né? E tá pronta. Vamos fazer mais uma. Um pouquinho de recheio, ajeita ele no fundo. O requeijão opcional. Cai lá, tem que ter paciência para ele cair. Cobre com mais um pouquinho do recheio do frango. E vem com a nossa tampinha. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa ou se eu tenho que abrir de novo. Consigo. Coloca aqui. Aperta as bordinhas. E ajeita aqui a tampinha. Pra não vazar. Se você for fazer para vender, você sempre tem que colocar a mesma quantidade de recheio, tá? Então, é bom até pesar a massa e o recheio também. Então, é isso. Eu vou fazer isso com todas, depois eu vou pincelar com a gema pra gente levar pra assar. Vou fazer a tampinha, então, e rechear todas, depois eu mostro pra vocês. Bom, rendeu 22 empadinhas. Renderam 22 empadinhas. Agora eu vou só pincelar com a gema, pra ficar bem coradinha, e levar ao forno a 180 graus, tá? Deve ficar em torno de 30 a 35 minutos, mas depois eu falo pra vocês o tempo que ficou. Então, vou fazer isso com todas elas e já vou levar ao forno. Bom, já passei a gema em todas. Uma gema deu pra passar em todas, tá? Agora ela vai pro forno. O forno já tá pré-aquecido a 180 graus. E depois eu mostro pra vocês como ficou, tá? Aqui, sobrou um pouquinho do frango. Eu tinha feito 600 gramas, então sobrou um pouquinho. E também eu acrescentei o requeijão. Então, pode ser por isso também que sobrou, tá?
Mas não sobrou muito, não. Então, até daqui a pouco. Enquanto isso... Se inscreve no canal, Se inscreve deixa no seu canal. like, comenta, compartilha. E é isso. E é isso. Até daqui a pouco. Bom, nossa empada ficou pronta. Ficou no forno 40 minutos, tá? Pra ficar coradinha desse jeito, ó. Ficou bem coradinha até o fundo também. Mas é só olhar, quando dourar por cima já tá pronta. O que aconteceu aqui? O requeijão, ele acabou fervendo e em algumas ele vazou, tá vendo? Vazou pouquinho, mas vazou. Tá vendo onde ficou pretinho assim? Então, o ideal, se você quiser pôr requeijão, coloca no próprio recheio, mistura no recheio antes de colocar na empadinha. Mas no máximo umas 2 colheres, porque senão ele vai ferver também e vai acabar vazando, tá? Mas foram algumas só, não foi? É porque eu coloquei muito também, né? Eu coloquei muito e ela tava muito cheia também de recheio, então foi isso. Mas, no mais, ó, tá? Vou até pegar essa daqui, ó. Tá bem... Vamos ver como ficou. Acho que ficou boa porque a Júlia já até comeu algumas, né? Por isso só tem essas aqui. Vamos experimentar, então? Vamos lá. Como eu falei, essa massa, ela fica bem quebradiça. Então, deixa eu dar uma mordida aqui pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Ela é uma massa bem quebradiça. Ela fica inteirinha. Dá pra você tirar da forminha, que você assou e colocar na forminha de papel. Mas ela é bem quebradiça, tá? Essa é aquela receita que as nossas avós faziam. Bom, mas tá uma delícia. Eu gosto muito dessa massa quebradiça desse jeito, não gosto dela muito firme. Então fica maravilhosa. Façam que vocês vão adorar, tá? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!